Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe você, feliz sábado a todos, bom final de semana a todos os nossos irmãos. Eu tenho aqui um assunto da palavra de Deus que eu gostaria de falar, está um pouquinho frio, né? Mas vamos aí. Eu quero falar sobre a estratégia de Satanás, né? Na verdade, há uma estratégia mundial de Satanás que é o opositor da igreja, né? Dos homens, das pessoas. Ele é o inimigo da igreja, inimigo de Deus. Não inimigo de Deus porque Deus tem que medir força com ele, porque sempre brincadeira, né? Se Deus quiser destruir, na verdade Deus nem tem como. Se Deus for lutar contra o diabo, contra Satanás, ele esmiuça ele, porque Deus é tudo poderoso, ele é inimigo mesmo da igreja. Ele acaba atingindo Deus, porque ele não pode com Deus, e ele tenta destruir a obra de Deus, a obra-prima de Deus, que é o ser humano, aqueles que Deus ama. E principalmente descaracterizar o único organismo vivo na terra, né, que é a igreja, e que tem a missão de fazer o bem, de representar Cristo, de expandir o evangelho, né, da salvação a todos os que creem. A estratégia mundial de Satanás, a estratégia do diabo, vem se aperfeiçoando ao decorrer dos séculos, todos nós sabemos disso, e a gente sabe que o principal objetivo do diabo é o preparo do mundo para o seu Messias, que é o Anticristo. Assim como nós temos o Messias, que é Jesus, ele também prepara a manifestação do Anticristo, né? Não é como algumas pessoas imaginam, que se restringem apenas em destruir as igrejas e ministérios, mas é muito mais profundo que isso. Assim como o nosso objetivo, né, como cristãos, não é fundar igrejas, porque isso não adianta de nada, mas imitar a Cristo e pregar o evangelho a toda criatura, porque fundar a igreja, tem muitas igrejas por aí que estão brincando, não está adiantando nada. Cresceu o número, a quantidade de denominações de igreja, mas nem por isso o povo está melhor. Então, nosso objetivo como cristãos não é fundar igreja, não é? Mas imitar a Cristo, pregar o evangelho a toda criatura, libertar os cativos, como Jesus ensinou, né? E o mesmo se dá com os propósitos, com os projetos, os objetivos de Satanás. A igreja não é um fim em si mesmo, a igreja é um meio para um fim. Na verdade, da mesma forma que os projetos de Satanás, embora também ataquem muitos ministérios e aquelas pessoas vestidas de autoridade nos ministérios, não se limitam somente a isso. É muito mais profundo. Existem 3 ciclos em que Satanás se baseia para atingir o seu objetivo: matar, roubar e destruir, que diz lá em João 10:10. E esses ciclos, né, esses 3 ciclos, são, na verdade, saltos que vêm se intensificando na história de 666 anos cada vez, né? É uma ironia dizer, mas é esse mesmo o tempo. E Deus prometeu pisar na cabeça de Satanás através do seu enviado, que é Cristo. Jesus veio e pisou. Agora a igreja está aqui, que o corpo de Jesus é a igreja, o corpo de Cristo. O trono está nos céus, os pés na terra. Jesus é o cabeça da igreja. Então, o preparo do anticristo só pode ser elaborado a partir do momento em que o diabo conheceu quem era Jesus. Aí ele começou. E esses 3 ciclos elaborados têm a ver com uma oposição completa à aliança desse Cristo. A estratégia, na verdade, do anticristo, ela só pode existir depois do aparecimento de Cristo. Aí vem também com ele a oposição. É por isso que o diabo sempre se mostrou contra o nascimento de Jesus, perseguiu desde o princípio, desde quando Jesus estava no ventre de Maria, né? Ele sempre perseguiu, né? E perseguindo, ele veio perseguindo desde o nascimento até a morte de cruz, né? Se Jesus não fosse o Messias, como muitas pessoas duvidam, que tem aí dúvida, cada vez está crescendo o número de adeptos de pessoas que não acreditam mais que Jesus é o Messias, né? Se ele não fosse o Messias, eu quero dizer para vocês, então por que toda essa preocupação de Satanás em destruir a igreja,
que é o projeto de Cristo? Para que esse interesse tão ferrôneo que o diabo tem? Em cada ciclo, na verdade, foi cumprida uma etapa do plano estratégico do diabo, de Satanás. Jesus, ele nasceu, na verdade, segundo a história, um pouco antes do ano zero, né, dessa era. Mas é importante manter-se dentro dos calendários gregorianos, né, que para nós é mais fácil entender, né? Por isso, tão logo que o diabo conheceu a Cristo, teve conhecimento de que Cristo surgira, né, já estava aqui na Terra, no globo, no ano zero, iniciou-se aí também o seu plano contra o enviado de Deus. O primeiro ciclo, o de 666 AC, né, antes de Cristo, o início da revelação satânica, o exército satânico começou a ser organizado, já começou a ser organizado. Neutralizar a estratégia de Deus para a salvação das almas, para a salvação da humanidade. Olha como o diabo agiu para destruir o projeto de Deus, que é a igreja, né? A gente sabe que a recém-inaugurada igreja começou a ser sondada. Isso já nos primórdios, no livro de Atos, né? A gente vê a estratégia do ataque do inimigo dependeria muito de como seria a igreja. Quer dizer, é nós que às vezes com as brechas damos aí formas do inimigo entrar. Para que um ataque seja certeiro, para que o ataque dele fosse certeiro, é preciso conhecer os detalhes, né, do oponente, conhecendo o inimigo que seria nós, a igreja, que no caso seria a igreja, né, de Cristo, dessa época e de todas as épocas, né? Então houve uma monitoragem completa, um acompanhamento do crescimento do cristianismo no mundo, e Satanás sabe que a melhor forma de vencer uma guerra, né, é enfraquecer o oponente, é enfraquecer o inimigo, que nesse caso é a igreja. Enfraquecendo a igreja, ela perde a sua força, porque nossa força está na unidade, na comunhão. Efésios, Paulo já falava sobre isso. Então, o inimigo começou a plantar sementes malignas, né? Então, entendeu? O diabo que começou a entrar na igreja, ele percebeu que começou a entrar na igreja uma vaidade de crescimento. A gente somos grandes, somos poderosos. Ele descobriu a tendência dos cristãos, né, de serem poderosos, né, de que é chamado de sincretismo. O sincretismo é um sistema filosófico que combina princípios de diversos sistemas, na verdade, né, que na verdade é ecletismo, várias formas de tratar as coisas, de se mover, né, eclético, né, ou quando se é, na verdade, eclético, por assim dizer, havia no coração dos cristãos uma grande tendência de guardar, né, alguns princípios que já não era de Deus. É o tipo de coisa que Jesus nunca fez, agradar para conquistar. Jesus não agradou para conquistar. Jesus, quando dizia a verdade. A doutrina de Jesus é agradar a Deus e não aos homens, porque aqueles que não aceitarem o Evangelho já estão condenados, né? E Jesus assim disse a esse público, lá em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui Jesus não está dando margem, na verdade, para negociação. Ele simplesmente coloca um corte reto. Quer, não quer, sai da frente. Se você não quer, sai da frente. Se você não me ajuda, tá? Não me atrapalhe, né? Então, se você não me ajuda, né, me atrapalha. Se você não me ajuda, você está me atrapalhando. Se não quer, tem quem quer. Essa é a verdade. Se não concorda comigo, o problema é seu. O problema não é de Deus, o problema é nosso. Não concorda com a palavra, não concorda com o Evangelho, não concorda com a verdade, o problema é seu. Afinal, quem é que precisa de salvação? É Deus ou é o homem? Então é nós que temos que concordar com Deus e não Deus conosco. Deus não está nem aí para o seu ateísmo, para a sua falta de fé, para a sua incredulidade. Ele lamenta muito por você estar trilhando um caminho errado, um caminho sem Deus, um caminho sem a presença da comunhão com Ele, não é? E isso é importante a gente parar para analisar nesse sábado de hoje.
né? É Cristo Salvador, né? É o Cristo poderoso, é Cristo o Salvador, ou não é os condenados pelo pecado, o Salvador é Cristo. Então, na verdade, o sincretismo religioso foi uma grande arma que Satanás usou para destruir a sã doutrina. E a gente sabe que a sã doutrina está muito doente, está abalada. Pouco se fala sobre a sã doutrina, poucas igrejas, poucos remanescentes estão vivendo a sã doutrina. Eu não estou falando de usos e costumes, falando de sã doutrina da palavra de Deus, né? Na verdade, o tal do Constantino, ele tornou o cristianismo uma religião oficial, na verdade, do Império Romano, no início do quarto século, e isso trouxe podridão de todos os lados. Constantino foi um fundador das bases da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o decreto foi um golpe político, que todo mundo sabe, já isso se aprende na escola, com história. Constantino observou que os grupos cristãos vinham, já estava vindo, tinha uma tendência, né, corajosamente substituindo, não é? Substituindo lugares, já tendo uma tendência para adorar a Deus em catacumbas, sepultura de Paulo, e na verdade estavam subsistindo, apesar das perseguições acirradas que teve no início, né, primeiramente da época de Nero, eles estavam sofrendo muito, mas havia uma tendência no coração. Quanto mais eram perseguidos, mais fortes pareciam ficar nos primórdios, no tempo antes de Constantino, quando a igreja ainda observava os costumes lá de Israel, de Jerusalém, estava firme nas doutrinas dos apóstolos, guardava os preceitos ainda, né? Apesar de não ser a maioria, então era interessante obter o apoio daquele grupo de Roma, né? Porque tem muita gente que não queria morrer pelo Evangelho. Através do concílio de Nicéia, em 325, não é? A gente sabe que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, né? Perdeu a sua origem característica de Cristo, deixaram de observar o Evangelho e estava agora para se tornar uma seita. O cristianismo, né? Ele, na verdade, Constantino sugeriu, na verdade, uma unificação do cristianismo com as religiões politeísticas da época, as religiões pagãs. Você sabe o que é religião politeísta, né? Politeísmo significa religiões em que há pluralidade de deuses, paganismo. Muitos deuses, não há mais um só Deus, como diz a Bíblia, há muitos deuses. E os cristãos entraram nessa. Os templos da época, que eram templos pagãos que já existiam, foram modificados, na verdade, convenientemente, mas mantidos, né, a mesma característica, era um disfarce, uma camuflagem, né? Bem como as suas imagens e esculturas, cujos nomes foram modificados, mas continuou a mesma imagem, e a partir daí, né, só induzir mais e mais ao erro, e o cristão, em nome de estabilidade, de tranquilidade, de não mais mortandade, começou a entrar nessa. Então, a raiz da idolatria já existia dentro do cristianismo, já existia uma tendência, uma predisposição do cristianismo. Paulo e Pedro, na verdade, curaram pessoa a distâncias. Alguns cristãos dos primeiros séculos fizeram a mesma coisa. A forma que havia, né, a forma que havia perseguições na verdade, e visitas místicas aos túmulos dessas pessoas, né, Constantino deu um jeito de potencializar, na verdade, né, e potencializar mais ainda esse erro, que já é um erro. Era um desvio já de conduta dentro do preceito do Evangelho, né? Ele acabou então tendo a brilhante ideia de construir igrejas sobre os túmulos, incentivou a adoração de mortos e imagens dentro do catolicismo, que se tornou a religião do Império. E esse, né, foi apenas um dos erros cometidos, mas houve tantos outros até hoje, embala erros após erro. O batismo de crianças, por exemplo, logo foi introduzido uma maneira de não deixar escapar ninguém daquela nova, né, estrutura religiosa. Vamos segurar todos para ninguém sair daqui. As bases das doutrinas cristãs começaram a ser deturpadas, violentamente impactadas, na verdade. E aquilo que tinha aparência de cristianismo realmente ficou só na aparência mesmo. A Igreja Católica realmente ela despontou com o líder e amados,
na verdade, ela despontou como líder, se tornou líder absoluta e começou a propagar para o mundo o sistema religioso deturpado e falido, antibíblico e cheio de engano, e as pessoas foram engolindo em nome de não perseguição. O engano foi semeado e floresceu, deu frutos que, na verdade, perduram até hoje. Como nós já sabemos, há principados agindo por detrás dos grandes sistemas religiosos, principalmente, aqueles principados que monitoram, comandam, que regem, na verdade perpetuam os enganos, e cada vez mais está mais confuso. Vale citar que até hoje o cristianismo está sob o jugo e a idolatria e o desvio total da pessoa de Jesus Cristo, Na verdade, há um desvio total da pessoa de Jesus, E é imenso isso. Estão crendo cada vez menos em Jesus, tornando Jesus qualquer um. Vou citar alguns das inúmeras bênçãos papais aqui, que tiveram um estranho resultado. Bênção papais, se Deus tivesse um negócio, o Papa fosse de Deus, não acontecia isso. O Papa Pio IV, em 1870, abençoou Carlota, de Bourbon, quando voltou a Roma, na verdade, antes de sair do Vaticano. Ela enlouqueceu, e, na verdade, sem uma causa aparente, A gente sabe que o imperador Maxiliano, do México, foi abençoado pelo Papa, Mas em Queiratinário foi preso, fuzilado pelos revolucionários, e a imperatriz do Brasil, na verdade, quebrou a perna logo após uma bênção do Papa. Parece coincidência, Vamos dizer que é. E o exército francês foi completamente derrotado em 1870, depois de uma solene bênção do Papa Pio IV, o Pio IX, a verdade Pio IX, Vamos lá. O príncipe Napoleão IV também, ao viajar para Zulalândia, também foi abençoado pelo Papa, De lá ele voltou só o cadáver, morreu. O Papa Bento XV também, que corresponde à mesma ordem do atual Bento XVI, abençoou o Duque Francisco Fernando da Austrália. Isso é história, viu, gente? Então começaram suas desgraças. Nunca houve na Europa um soberano mais infeliz, um líder mais infeliz. Perdeu o trono, foi um dos causadores da Grande Guerra. O arcebispo do Peru morreu 43 dias após a bênção do Papa. Deram um cálice, envenenado, em vias sactus, na verdade. Os navios Santa Maria e América receberam bênção do Papa também em 24 de dezembro de 1971, isso não faz nem tanto tempo. Nesse dia, ambos afundaram e a bordo do primeiro haviam 11 freiras, morreram todas. E a gente vai por aí. No nosso 4º centenário, aqui no Brasil, o Brasil recebeu a bênção do Papa. Então vários bancos, lá do Rio, acabaram falindo. Quem lê história sabe disso. Houve desempregos e muitos suicídios. Em 1905 volta o Papa a abençoar nossa terra. Então nós vivemos a praga dos gafanhotos e as catástrofes, também de Quidabã. Quem não se lembra disso? Campos Sales, sua família receberam uma bênção papal, uma bênção especial, que valia por gerações. Em poucos dias seu irmão foi assassinado. Afonso Pena, saudoso presidente do Brasil, para os mais antigos, não é? Procurou a bênção papal, a bênção do Papa, e em poucos dias morreu, não é? Tancredo Neves, que é mais, doutor Tancredo Neves, que é mais recente, muitos aí se lembram, eleito presidente do Brasil, foi a Roma receber a bênção do Papa João Paulo II, depois saindo de um templo católico, disse:
recebi a bênção de Nossa Senhora, agora já posso governar o Brasil, vou que vou. Uma bênção mais recente, né, que ficou famosa. E você sabe que Tancredo nem subiu a rampa, né? Morreu antes. E uma bênção mais recente agora, de um famoso jogador de futebol, Ronaldinho, cuja estrela apagou após a bênção do Papa. Né? Então, a relação das bênçãos que nós citamos foi extraída do livro de Papas. Detalhes curiosos, se você quiser acessar, você pode, né? De Cipriano Marques Filho. Agora vamos falar do ciclo 666, né? De 1332 DC, né? Depois de Cristo. No seguinte ciclo, nesse ciclo, dito por mim agora, o interesse maior do Império das Trevas não foi em relação ao cristianismo pelo simples fato, né, de que ele estava totalmente contaminado. Os vírus do engano já tinha sido, na verdade, plantado dentro dele. O sistema religioso não oferecia qualquer perigo aos projetos de Satanás, que é e sempre será matar, roubar e destruir, como João 10,10 diz. O início da revelação estratégica do anticristo começou a ser repassada. Né? O importante nesse período, em 1100, na verdade, foi as famosas cruzadas, que houve muita mortandade, destruição e muita perseguição aos fiéis. Mais uma forma de neutralizar focos de verdadeiros cristãos, que o diabo odeia verdadeiro cristão. E foi função criada, né? Essa função foi criar todo um desconforto em relação às atitudes dos cristãos perante o mundo. Se você for fiel, você morre. Se você obedecer, você morre. Né? E Deus manda obedecer para viver. Né? O que diz lá? Tá? Assim diz o Senhor à casa de Israel. Né? Obedecei, crê no Senhor, buscai-me e viveis. Né? Então a gente vê que o diabo sempre distorce, sempre ao contrário. Tudo que é império, né? A ciclo de amor, tudo que é imposto, né, a ciclo de amor, as cruzadas mais destruíram do que construíram em nome de amor. Em nome de religião matou-se muito. Né? Então a gente vê um reluto negativo, nunca mais foi tirado isso, uma marca que ficou de muito sangue derramado, na verdade. E a gente vê que o terceiro ciclo, na verdade, foi de 1332, se não me foge a memória, a 1998 depois de Cristo. Foi um período bastante importante para os planos do diabo também. O reino das trevas ganhou adeptos conscientes que escolheram trabalhar diretamente para o império das trevas, aí descaradamente. São grupos que se identificam como maçonaria, bambinos de Satanás, irmandade e outras mais perigosas, como aquela igreja que arrebanha milhares de fiéis usando o próprio nome de Jesus e pregando a palavra, imitando os crentes em sua aparência externa, né? Na verdade, trazendo pessoas para a apostasia, mas na verdade são lobos devoradores que estão ensinando teologia da prosperidade e coisas que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. O evangelho está sendo pouco pregado. Mateus 7,15, o Senhor diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então é um projeto de Satanás que é chamado de projeto das 12 bases, um projeto que poucos sabem, que foi explicado abertamente e detalhadamente, né? Desde, né, aonde seriam elas até quando deveriam estar em pleno funcionamento. A rede satânica foi estendida sobre o mundo das suas mais diversas ramificações em todas as partes. As estruturas foram mais bem permeadas. Em outras palavras, a doutrina satânica ela alastrou-se pelo planeta disfarçado em milhares de formas diferentes.
né? A gente vê que consolidou-se a imagem negativa da Igreja Católica, que continuava sendo a única expressão do cristianismo. Mas pedras de tropeço foram colocadas. A Inquisição foi a mais importante de todas elas. E a gente já é lamentável ouvir falar sobre isso. Uma coisa que eu posso garantir, que nenhuma bruxa de verdade que estivesse adorando de fato a Lúcifer foi morta na ocasião da Inquisição da Igreja Católica. Porque a Inquisição nasceu no coração de Satanás, em nome de Deus, e queimaram-se milhares de inocentes. Mas em 1523 surgiu o imprevisto para o diabo, a Reforma Protestante. Martinho Lutero entrou em choque com o Papa Leão X, a gente já sabe, por causa da venda de indulgências, cujos fundos iam para a construção da nova Basílica de São Pedro em Roma, né? E em 31 de outubro de 1517, Lutero ele afixou 95 teses na porta da igreja do castelo, né, de Wittenberg, né? E estava bem ilegível em linguagem que todo o populacho, toda a população era capaz de compreender. E olha que o povo era analfabeto. E isso deu início à reforma. As pessoas se revoltaram a conhecer a verdadeira palavra e a verdade que estava por trás de tantas mentiras. Naqueles escritos brotou uma nova doutrina, uma doutrina que renovava a essência do Evangelho. Visto, né, a gente viu que em meio a isso veio uma mudança significativa, né? A princípio a gente sabe que houve, né, que as pessoas quiseram abafar novamente essa tentativa da reforma do Evangelho verdadeiro, mas a Igreja Protestante também foi alvejada nas suas bases, porque logo rachou em duas, né? E a partir daí surgiu uma gama de incontável de ramificações dentro das denominações, que hoje está crescendo cada vez mais. O que só constituiu para fazer o quê? Desacreditada a sua doutrina. Se nós não conseguimos nos entendermos entre nós mesmos como evangélicos, como vamos evangelizar o mundo se nós não temos boa amizade entre nós? Os 666 dias, o final do terceiro ciclo de 1998 e ano 2000, depois de Cristo, a partir do dia 6 de março de 1998, ou seja, 6 e 3, não é? Novamente a soma de 6 mais 3 igual a 9, iniciou-se o período novo. A partir de 6 de março, faltariam apenas 666 dias para a passagem ao ano 2000. A soma dos dígitos do ano de 1998 também resulta no número 9. Né? Tudo isso não é mera coincidência, mas faz parte de um plano elaborado nos porões, nos laboratórios de Satanás. Existem recortes de jornais do mês de março daquele mesmo ano de 1998. Foi o mês mais violento da década em São Paulo, pelo menos. Nesse mesmo ano também houve um fato histórico em que a única eleição foram votadas diversos postos políticos, né? Foi um fato ímpar na história do nosso país. Esse período é o tempo em que os satanistas têm para pôr a casa em ordem, na verdade. É como se um jogo de xadrez, onde as peças estarão todas posicionadas. Eles pretendem determinar, né, o preparo global para a vinda do seu Messias. E assim eu encerro a minha palavra dizendo para vocês, Jesus volta, Jesus está às portas, Ele em breve voltará. E o mundo, como a gente está acostumado a ver, há de mudar, há de ser transformado. E tenho certeza que você já está sentindo isso. Se você ouve tantas versões na internet, nas redes sociais, que contradizem a verdade da Bíblia, quem tem o Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
não é para qualquer um, não estou falando de orelha, estou falando de ouvidos espirituais. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem não é, que é carnal, vai comer gato por lebre e vai ser enganado nesses últimos dias. Aliás, o inimigo vem aí com fúria para enganar, se possível, até os escolhidos. Então fique atento, vigia, se apegue com a sã doutrina, fecha com Cristo, procure ler mais a Bíblia, procure orar mais, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Mas Jesus está trazendo para nossas vidas um alerta muito grande e o Espírito Santo está chamando a sua noiva, está trabalhando no interior. Se você está vivendo numa igreja, numa seita, numa religião que está só falando mentira, que não te acrescenta nada a palavra que está lá, sai dela. Vai para procura uma igreja que tem compromisso com a verdade do Evangelho, que não usa de mentiras, de engano, distorcendo a Bíblia, usando de bravatas, de historinha da carochinha. Vá numa igreja que prega o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de transformação, o Evangelho de mudança, o Evangelho de santificação, o Evangelho de obediência, o Evangelho de sermos filhos de Deus e fazer tudo e obedecer não porque temos galardão, mas porque Ele nos ama e nos amou primeiro e nós devemos ser gratos por essa tão grande salvação. Ele está procurando verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você nesse sábado. Falei bastante, fique na paz desse grande amor. Só quis dar uma relatada aí, uma volta na história da igreja, para você ver que pé que estamos. Hoje está pior ainda, estamos vivendo tempo em que está difícil achar, na verdade, não é, lugares sérios que pregam o Evangelho verdadeiro. Está difícil achar. É raro o lugar que fala que tem compromisso com Cristo, que está aqui não para agradar, para conquistar, agradar homens para conquistar, mas está aqui para agradar a Deus, falar a verdade, pregar a verdade. Se falando a verdade você se chateia, você não quer compromisso com a verdade, você quer mentira. Então procura uma igreja que mente. Tem gente que está naquela onda do me engana que eu gosto. Vai ser enganado, vai ser extorquido, vão arrancar o que você tem e vão deixar você na pior. Ainda no final você acha que está no caminho, você não tem compromisso. Aí Jesus vai dizer naquele dia, porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, tive nu e não me vestisse, tive enfermo e na prisão, nunca, jamais me visitasse. Você vai dizer, quando te vimos assim, Senhor? Quando você deixasse de fazer essas coisas a um dos meus pequeninos irmãos. A verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho é o amor. Amar, ter compromisso com Deus, ter compromisso com o próximo, amar uns aos outros, não é? Tratar as pessoas melhor do que você gostaria que tratasse você. Beijo no coração, fique com Deus, na paz desse grande amor e até a próxima, se Deus quiser.